Autor Laércio Peixoto. Capa, Laércio Peixoto. Diagramação de capa, Patrícia Macedo. Direitos autorais reservados ao autor. É expressamente proibida a reprodução total ou parcial desta obra. Capítulo 7. Vamos contratar um jardineiro. Sim, claro. Concordou imediatamente. Então perguntei, vamos tornar esse jardim o mais lindo e raro do mundo. Vamos! Minha pousada será a única com flores de outro planeta. Acho que isso vai acabar virando notícia. Arriscou um palpite e continuou, vamos programar a plantação para que as pessoas possam caminhar e apreciar todas. Na piscina, deixaremos espaço para que os hóspedes possam passear entre as flores. Todos poderão ficar próximos delas. Débora estava animadíssima. A cada instante ela tinha uma ideia nova. Informaremos aos hóspedes que podem caminhar sobre os pisos e que fiquem à vontade para apreciar os detalhes de cada pétala deste jardim. Ele veio, não sabemos de onde, e sequer para onde nos levará, mas sabemos que vai atrair hóspedes. Vamos cuidar de cada flor, como merecem. Dizendo isso, ficava claro que a dona da pousada se tornara a proprietária de um inédito jardim. Animada, continuou, elas estão dando vida a este castelo cinza, que agora tornou-se multicolorido, pelo simples reflexo do sol refletido sobre esse verdadeiro tapete florido. Não podemos nos esquecer as dezenas de borboletas azuis que frequentam o jardim o dia inteiro. Isto sim, é um jardim dos sonhos. Quando chegou o jardineiro ele ficou espantado, e disse que já estava acostumado com plantas, flores de toda espécie, mas aquelas não eram iguais a nenhuma que já havia cuidado. Isso aqui vai virar ponto turístico, aguardem. Profetizou. A fama do jardim espalhou-se por Lacumbre muito rapidamente. Muitas pessoas indicavam a pousada só por causa do jardim. O jardineiro ficaria só por um mês, mas foi contratado. Estávamos recebendo muitos hóspedes, consequentemente, não tínhamos mais tempo para cuidar deles sozinhos. Mas isso não significava que o deslumbre por ele havia acabado, muito pelo contrário. Cada semente nova era uma surpresa, e o jardineiro ficou responsável por esta parte. Empenhava-se em cuidar das flores sem esquecer-se de nenhum detalhe. Decidi ficar mais tempo em Lacumbre. Sem perceber já estava quase completando o segundo mês. A situação com a copeira foi resolvida. Débora pagou os meses atrasados, a indenização corretamente, e a contratou de novo. O dinheiro arrecadado com a venda do carro foi muito bom, porém, havia dívidas de mais e de altos valores. Não sobrou quase nada, mas não fazia sentido ter um carro valioso parado, e a pousada falindo. Fiquei muito feliz com a volta da Mafalda. Decidi ficar ali, muito mais do que previa, e quando chegasse o momento de renovar o visto, eu o faria, assim como todos os processos legais para que eu ficasse em Lacumbre o tempo que desejasse. Eu já havia me informado sobre todos os procedimentos necessários. Por estar na condição de turista, minha permissão de permanência era de 3 meses. Se quisesse ficar mais 3, teria que ir até a Polícia Federal para renovar meu visto. Nada muito complicado. Ainda não estava decidido a ficar eternamente em Lacumbre. Preferi deixar que as coisas acontecessem naturalmente. Todos os quartos estavam ocupados e o café da manhã, agora era servido em mesas, e não naquele balcãozinho. Foi preciso contratar novos funcionários devido ao aumento de trabalho causado pelas mudanças que sugeri para o café da manhã e em outros setores da pousada. Minha experiência em hotel ajudou bastante, não que a Débora fosse inexperiente, mas eu trazia novidades de outro país. Eu nem conseguia conhecer todos os hóspedes, porque fazia várias coisas ao mesmo tempo. Em um belo final de semana ensolarado, chegaram 2 hóspedes e começaram a passear pelo jardim. O jardineiro estava lá, e nos chamou. Eles queriam conversar conosco. Eram um biólogo e um botânico. O botânico nos perguntou de onde haviam vindo aquelas plantas. Eles estavam ali, justamente porque ficaram curiosos, já que a fama do jardim estava se espalhando pela internet. Confessaram estar impressionados, porque nenhuma daquelas flores estava catalogada.
O especialista em botânica afirmou que em 40 anos de experiência, jamais havia visto flores iguais e para ele nenhuma das existentes naquele jardim possuía registro ou nome. Elas também não pertenciam a quaisquer espécies conhecidas por ele. Olhei para Débora e fiquei sem saber o que dizer. Ela, porém, decidiu falar a verdade. As sementes são mágicas, apareceram dentro da pousada. Vieram não sabemos de onde. A fama que os senhores se referem é a de que o jardim de nossa pousada tem flores jamais vistas. Até o momento é só isso. O botânico ficou parado e muito sério. O biólogo ficou muito intrigado, mas simplesmente disseram, está bem, obrigado. Apesar da reação neutra dos especialistas, ficamos um pouco preocupados. Daqui a pouco, vem a NASA investigar nosso jardim. Não é Débora. Ela deu uma bela gargalhada. O tempo das minguadas fagulhas de sorriso havia passado. Eu estava muito feliz com tudo que estava acontecendo e amava aquela cidade. Naquela mesma manhã, 2 hóspedes americanas dividiam um quarto. A porta estava aberta e já estavam se preparando para sair. Elas estavam falando sobre um sonho com flores. Parei diante da porta e pude ouvir o que diziam. Uma das amigas contava para a outra, que havia sonhado com uma flor muito linda e que nunca tinha visto nada igual em sua vida. Viemos nos hospedar aqui por causa do jardim famoso, isso te levou a sonhar, foi isso lamento termos chegado à noite. Estou ansiosa para ver as flores e quero tirar muitas fotos do jardim, ainda hoje. Está um lindo dia de sol. Vamos tomar o nosso café da manhã e visitaremos tudo. Fico feliz em saber que você está gostando da pousada. Havia outras mais caras e melhores, mas escolhi esta por sua causa. Eu sei que você gosta de fotografar a natureza e o que vamos ver aqui só existe neste lugar. Não consegui vê-las, mas percebi que a pousada estava realmente ficando famosa. A conversa entre as duas continuava. Não contive a curiosidade, ouvi a conversa. Como a porta estava aberta, fiquei no corredor e pude ouvir tudo. No meu sonho a flor era muito diferente, como posso ter sonhado com uma flor que jamais vi? Afinal, não sonhei com um girassol, que é lindo. Mas eu já vi vários. Eu sonhei com uma flor cheia de detalhes e não entendo como lembro com tanta clareza. Ela era grande e tinha umas 20 pétalas e cada pétala tinha uma cor, mas havia 2 pétalas com cores idênticas. As pétalas gêmeas eram brancas. Foi tudo o que disseram e foram para o salão do café da manhã. Quando passei pelo salão, vi as 2 jovens tomando café e provando os deliciosos croissants, geleia de frutas, e todas as novidades do serviço, que havia melhorado muito. Uma delas possuía uma câmera fotográfica profissional. Como também sou fotógrafo, a câmera me chamou a atenção, mas ao me aproximar, vi que aquela jovem era exatamente a que aparecera em minha visão. Foi um grande choque. Chamei a Débora e contei que a moça do sonho estava ali tomando o café da manhã. Sério? Aquela com a qual você sonhou, que tinha somente um dos olhos azuis e o outro era branco opaco. Sim, mas na verdade ela apareceu em um sonho, e em uma visão. Veja, antes que ela coloque os óculos escuros. Você tem razão, Sid. O direito é branco e opaco. Ela é tão jovem e linda. Que pena ter perdido a visão de um dos olhos. Que triste. Elas elogiaram dizendo que tudo estava uma delícia e pediram para ver o jardim. Fiquem à vontade. Foi engraçado porque nós dissemos a mesma frase simultaneamente. Elas sorriram, saíram pela porta da frente e iniciaram o percurso pelo início do grande terreno até o final. Olhando cada flor fomos verificar seus nomes na lista de hóspedes. Fui para o jardim e fiz o possível para ficar perto das jovens. A moça dos olhos azuis, com um olho cego, era americana. Os elogios ao café da manhã foram em inglês misturado com espanhol. Seu nome era Cindy. Ela não perdia a chance de fotografar bem de perto aquele espetáculo tão especial. No final do terreno estava a piscina que se tornara um jardim. Cindy fez uma observação, dizendo que era curioso o fato de não haver flores idênticas. Cada foto era uma imagem diferente. Normalmente quando alguém faz um jardim, planta 2 plantas iguais, lado a lado, mas aqui não existe isso. Cada flor é única. Capítulo 8.
À medida que caminhava, ficava mais encantada. Já tirei mais de 200 fotos e nunca havia visto nenhuma delas. Ela estava próxima ao jardim da piscina quando avistou aquela com a qual havia sonhado. Avisou a amiga Helen que aquela flor era exatamente a do seu sonho. Vamos lá ver mais de perto. Ao aproximar-se, não acreditou. Meu Deus! Eu sonhei exatamente com esta flor. Tem mais de 20 pétalas, cada pétala tem uma cor e a branca é repetida. Foi com essa que eu sonhei ontem à noite aqui mesmo, na pousada. Sério? Perguntou Helen. Sim, tenho certeza. Acho que vou tocar nessas pétalas, não tem problema, não vou morrer se você as tocar. Mas cuidado! O jardineiro está por perto. A jovem, cega de um olho, abaixou-se e tocou, pétala por pétala, um toque tão delicado que parecia ser em câmera lenta. Que linda! Olha, flor linda, eu sonhei com você, viu? Conversava com a flor enquanto tocava cada pétala. Quando finalmente chegou até as duas brancas, perguntou a flor, por que você tem duas pétalas brancas? Como se a flor estivesse respondendo, a pétala branca foi tornando-se azul lentamente e ela sentiu-se hipnotizada pela transformação que acontecia simultaneamente com a transformação de seu olho. A cada pouquinho de azul que uma das pétalas branca ganhava, mais um pouco de visão ela também recebia. Cindy estava percebendo sua visão voltar. A flor que possuía duas pétalas brancas, lado a lado, agora tinha apenas uma branca e outra de um azul tão belo quanto os seus olhos. Em estado quase hipnótico, o olho da cor dos mares do Caribe daquela lindíssima jovem, ganhou visão total. Agora ele tinha um companheiro perfeito, para brilhar como estrelas, e o mais importante, enxergar como águias. Apesar do estado hipnótico, ela estava sentindo muita emoção, e as lágrimas derramaram sobre seu rosto. Sua amiga, que estava de pé, sequer percebia o que estava acontecendo. Ainda em estado de choque, Cindy levantou-se e olhou para Helen que não podia acreditar no que via. As duas se abraçaram e choraram copiosamente. Você está enxergando? Muito emocionada e com as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, ela disse, sim, estou enxergando com os dois olhos. Helen não tinha um espelho para mostrar a Cindy a beleza de seu rosto com os dois olhos azuis, que por serem tão brilhantes, pareciam de vidro. Como não havia um espelho no momento, ela decidiu tirar uma foto com o celular e mostrou para Cindy. Meu Deus! Isso foi um milagre! Essa flor é milagrosa. Foi a flor do meu sonho. A emoção foi imensurável. Elas não esperavam por isso, jamais poderiam imaginar tal coisa. Cindy pediu a Helen que a fotografasse com sua própria câmera profissional. Não consigo acreditar em nada. O que está acontecendo? Cindy reagia como uma criança em estado de êxtase, após ganhar um grande presente. Tudo isso logo chamou a atenção dos outros hóspedes. O biólogo e o botânico ficaram espantados e perguntaram como aquilo havia acontecido. Ela explicou que sonhou com aquela flor sem que jamais tivesse visto uma igual na vida e simplesmente tocou as pétalas, mas foi quando tocou as pétalas brancas, tão brancas quanto seu olho direito, uma delas começou a ficar azul e seu olho também recuperou a cor e a vi. Cindy não conseguiu terminar a frase, desmaiou de emoção. Foi um momento muito especial. O botânico disse que aquelas flores não eram deste mundo e não conseguia explicar nada naquele momento. O fato é que ela sonhou com a flor e tocou a flor que viu no jardim dos sonhos. Para ele, algo de muito especial havia ali naquele jardim inteiro que fugia à compreensão de qualquer simples mortal. A notícia rapidamente chegou dentro da casa, todos os hóspedes se reuniram e consequentemente se conheceram. O assunto era a cura da americana Cindy. Não conseguíamos acreditar no que estava acontecendo. Nosso sentimento era de encantamento, surpresa e felicidade. Não poderíamos imaginar que o propósito daquele jardim fosse tão nobre, apesar de já esperarmos algo além da beleza das flores. Apesar da imensa sensação de alegria, surgia também uma gota de preocupação com o que a repercussão de algo tão incrível poderia nos trazer. No mundo da internet, em minutos, o planeta inteiro estaria sabendo do jardim que antes era simplesmente único, com as flores mais belas do mundo, e agora seria conhecido como o Jardim dos Milagres.
O único detalhe que deveria ser explicado era que o milagre veio para alguém que sonhou com a flor, e não adiantaria o mundo inteiro correr para visitar o jardim em busca de cura para seus problemas. No dia seguinte, a notícia já estava estampada em todos os jornais da Argentina. As fotos de todas as flores fotografadas por Cindy já estavam publicadas em uma rede social, utilizando o Wi-Fi que agora estava em pleno funcionamento. Algumas emissoras de TVs americanas já estavam a caminho de La Cumbre para nos entrevistar. Não recusamos nenhum meio de comunicação. Agendamos todos, e decidimos fazer uma coletiva de imprensa para explicar o que estava acontecendo. Assim evitaríamos que todos os doentes do mundo viajassem, em vão, em busca de cura para suas doenças. Na coletiva, deixamos bem claro que as flores não eram para fazer chás, e não adiantaria tocar as flores para receber um milagre. Pelo que foi constatado com a Cindy, ela sonhou com a flor e a encontrou em nosso jardim, que é sem dúvida, algo mágico e milagroso. Porém, o agraciado por este jardim precisa sonhar com uma flor específica e encontrá-la aqui. Pelo que imaginamos, é preciso tocar a flor. Não basta sonhar com ela. Não podemos dar mais informações, já que só temos um caso até o momento. Os repórteres queriam mais detalhes sobre como o jardim começou. Explicamos tudo em detalhes. Ao saber em minúcias como tudo começou, a situação ficou ainda pior. Todas as mídias destacavam nosso jardim como algo de outro mundo, e isso estava trazendo muita confusão. Até mesmo a associação com o fim do mundo já estava sendo cogitada, já que faltava pouco para começar o mês de dezembro. Muita especulação e confusão começou a rodar o mundo. Nossa pousada não passava um dia sequer, com o quarto vazio. Marcamos outra coletiva de imprensa para esclarecer que não se tratavam de flores milagrosas, e sim de sonhos com flores milagrosas. Se quisessem visitar o jardim, todos seriam bem-vindos. Mesmo os que não estivessem hospedados na pousada poderiam visitá-lo. Teriam que ficar na fila, já que o número de visitantes crescia a cada dia. Gostaríamos que ficasse bem claro que, sem sonhar com as flores, nenhum milagre acontecerá. Nessa coletiva, tanto eu quanto Débora falamos. Eu complementava a fala dela e ela complementava a minha. Tudo isso para acalmar a loucura da imprensa. Cindy, a agraciada com a visão, pertencia a uma família muito rica e estava naquela pousada simples, apenas para ver o jardim. Ao ligar para seus pais nos Estados Unidos, eles ficaram tão felizes que decidiram doar uma grande quantia à pousada. Conversamos sobre a doação e chegamos à conclusão de que não deveríamos aceitar. Mas decidimos que a doação poderia ser depositada em uma conta especial. Se alguém sonhasse com uma de nossas flores e realmente tivesse uma doença grave, nós reembolsaríamos as despesas com a viagem, e a hospedagem não seria cobrada. Isso, se realmente a cura acontecesse em nosso jardim. Os escolhidos, mas sem condições financeiras para viajar, primeiramente teriam que conseguir financiar a viagem, e receber o reembolso, depois do milagre. Não poderíamos arriscar o financiamento de viagens, e em seguida, descobrimos que a flor do sonho teria sido um engano, ou pessoas apenas interessadas em viajar para a Argentina com despesas pagas. Em poucos dias, a conta já estava aberta e o dinheiro doado já estava disponível. Todas as flores do jardim já estavam na internet, e ao sonhar com a flor, bastaria verificar se constava no catálogo. Capítulo 9. Nós tomamos essa iniciativa, no intuito de ajudar as pessoas que tivessem um desses sonhos especiais. O problema é que ainda havia muitas sementes guardadas e teríamos que plantar todas. Se alguém sonhasse com uma flor que ainda não houvesse sido plantada, perderia a chance de cura. Por não haver mais espaço, com parte do dinheiro da doação, decidimos comprar o terreno ao lado, expandimos o jardim e em poucos dias, todas as sementes existentes já estavam plantadas e cresciam de forma absolutamente mágica. Fotografei as novas flores e enviei para o site da pousada, que já estava funcionando plenamente. Após todas as coletivas de imprensa, tudo ficou esclarecido, e o fato de ter as imagens no site, nos dava a sensação de missão cumprida. Constavam mais de 2.000 flores especiais e absolutamente únicas, em nossa página. Alguns dias se passaram e recebemos um telefonema do Brasil. Um homem que estava em uma cadeira de rodas, após uma isquemia cerebral, teve um lado do corpo paralisado.
Como nos informou, ele havia sonhado com uma flor muito especial e afirmava estar no catálogo da pousada. Mas não teria condições de pagar a viagem. Informamos que ele deveria financiar sua vinda, mesmo que tivesse que pedir dinheiro a alguns amigos. Se realmente a cura ocorresse, nós o reembolsaríamos. Ele conseguiu apoio entre amigos e viajou para Córdoba, e de Córdoba até La Cumbre. Ao chegar à pousada, duas senhoras o acompanhavam e o ajudavam com a cadeira de rodas. Ele disse que em seu sonho a flor possuía um caule amarelo e lilás e o formato da flor parecia uma tulipa branca com pontinhos vermelhos e verde, e as manchinhas de azul turquesa pareciam saltar da flor. Ele estava muito ansioso e disse que não queria ficar hospedado, somente entrar no jardim e que estava convicto de que iria encontrar a flor. No jardim da pousada não a encontramos. Fomos até a parte nova, a extensão do jardim no terreno novo. A flor que ele procurava era uma das primeiras. Ele ficou tão emocionado que se derreteu em lágrimas antes de tocá-la. É esta. Movimentou a cadeira de rodas e aproximou-se da flor e foi tocando, com a mão esquerda, a que não havia perdido os movimentos após a isquemia. Tocava em cada pontinho que encontrava. Primeiro os verdes e depois os vermelhos, o lilás, e o azul turquesa. Assim como Cindy, ele ficou hipnotizado. Não conseguia parar de tocar os pontinhos da flor em formato de tulipa branca. Mas nada estava acontecendo. Por algum motivo, decidiu tocar o caule amarelo e lilás, tudo muito suavemente, como se estivesse tocando em algo muito frágil. Ao tocar o caule da flor, sentiu vontade de ficar de pé e realmente ficou. Nós estávamos com ele naquele instante. Foi muito emocionante abraçá-lo, como se fosse parte de nossa família. Com ele também havia duas pessoas. Todos choraram muito. A cadeira de rodas ficou no passado. Eles não pretendiam hospedar-se na pousada, mas oferecemos 2 noites de cortesia. Eles recusaram porque haviam comprado a passagem de ida e volta para o mesmo dia. Nós providenciamos a remarcação das passagens para que eles ficassem. Débora perguntou, qual o nome do senhor? Ele respondeu, José. Reembolsaremos tudo que gastou. Disse Débora. Não será necessário, muito obrigado. Meus amigos não vão querer receber o dinheiro emprestado. Quando me virem totalmente curado, eles vão estar tão felizes quanto eu. Vou providenciar o quarto para vocês, com 3 camas. A pousada está lotada, mas havia feito uma reserva para vocês. Eu sabia que viriam, e imaginei que fossem querer ficar. Visitem as cidades de La Coca, La Falda e La Cumbre. Vocês já estão em La Cumbre, podem começar por nossa cidade. Todas são lindas. Com os movimentos das pernas e braços, milagrosamente recuperados, ele já era capaz de caminhar e tocar em tudo que quisesse, tanto com a mão direita, quanto com a esquerda. Foi uma explosão de felicidade. Mais um milagre acontecia naquele jardim, e mais uma vez a imprensa corria até a pousada para noticiar. O segundo milagre chegou aos noticiários brasileiros e espalhou-se por toda a imprensa internacional. Os laboratórios do mundo inteiro começaram a se interessar pelo jardim e isso traria problemas, com toda certeza. Seria difícil convencer a um biólogo que não se tratava de uma erva medicinal, e sim de um caso de milagre divino, ou algo parecido. Um outro campo decidiu entrar na história. O da hipnose. É absolutamente possível escolher nossos sonhos através de meditação. O método da hipnose estava indo além, mas nada dava certo. Com o recurso da hipnose era possível sonhar com flores. Funcionava, mas ninguém poderia sonhar com flores específicas e especiais como as do Jardim dos Sonhos. Concluímos que não poderíamos escolher, teríamos que ser escolhidos. Seria através dos sonhos que a realidade dos escolhidos iria mudar. Um laboratório nos pediu que retirássemos uma flor para análise. O governo argentino praticamente nos obrigou a fazê-lo. Tivemos que cumprir as ordens. Mas ao retirar a flor da terra, em 5 minutos ela estava totalmente seca, morta e inútil. Não havia como retirar uma planta sequer daquele jardim, ela secaria antes mesmo de chegar ao automóvel que a fosse transportar. Isso desestimulou os pesquisadores. O desagradável disso foi que matamos uma flor ímpar.
Era a única amarela de apenas uma cor e que totalmente desabrochada, formava um círculo quase perfeito. Até mesmo o caule era amarelo. Foi muito triste ver uma flor tão bela secar em segundos, após ser retirada pela raiz. Teríamos que rezar para que ninguém sonhasse com ela, porque ela não existia mais. Apesar de morta e seca, a flor foi enviada a um laboratório para análise do DNA. O interesse pelo jardim era crescente e não sabíamos aonde aquela histeria científica iria nos levar. Esperávamos e rezávamos para que os cientistas nada conseguissem. Alguns dias depois, o que vimos divulgados em todas as mídias foi muito animador. O resultado das análises da única flor do Jardim dos Sonhos foi um desastre. Nem os mais sofisticados instrumentos para análises foram capazes de identificar o DNA da planta. Era como tentar entender algo criptografado. Não havia como copiar ou modificar o seu código genético. Capítulo 10. A complexidade das flores fugia aos conhecimentos mais modernos, até mesmo, dos laboratórios americanos. O mês de novembro já estava terminando. Estava chegando a hora de renovar meu visto de permanência. Não foi difícil. Viajei para Córdoba e resolvi tudo o que precisava. Eu já imaginava ficar mais tempo em La Cumbre. Ao voltar de Córdoba, com os documentos regularizados, Débora me chamou no escritório para me informar que acabava de receber uma mensagem. Era um e-mail de uma família do Texas. Uma criança de 10 anos, surda e muda, havia sonhado com uma das flores do jardim. Eles informaram que tinham condições de pagar a viagem e fizeram reserva para o final de semana. Segundo os pais, a criança ligou o computador e apontou para uma das flores, e como sabe se comunicar através de sinais com seus pais, ficou claro que teríamos mais um milagre naquele fim de semana. Aliás, eles chegariam em 3 dias. Na sexta-feira à noite a família chegou à pousada. Conheci o menino. Uma linda criança, seus cabelos eram de um loiro tão claro que pareciam brancos. Seus olhos verdes e muito brilhantes. Brian era uma criança absolutamente normal, porém, não falava, nem ouvia. Como chegaram à noite, a visita ao jardim ficou para depois do café da manhã. Eles acordaram cedo e fiz questão de acompanhá-los à mesa no café da manhã. O pai do menino era dono de uma oficina mecânica de grande porte no Texas. A mãe, uma exímia pianista. Enquanto tomávamos o café da manhã eles aproveitaram para me contar a história de suas vidas. Também fiquei sabendo que mesmo antes de Brian nascer, ela já sonhava vê-lo tocar aquele instrumento. Aos 5 anos de idade, já demonstrava ser muito comunicativo e estava começando a aprender os primeiros acordes no piano, mas teve uma doença grave e perdeu a fala e a audição. Sua mãe, Senhora Elizabeth, era pianista, professora de piano e também tocava do coral da igreja local onde o marido atuava como tenor no coral. Seu filho teve poucas chances de vê-la tocar e de ouvir seu pai cantar nas manhãs de domingo na igreja batista que frequentavam. Ela me disse que por muitas vezes sonhou que estava na sala, tocando seu piano de cauda, e Brian estava lá e a aplaudia. Ela ainda podia ouvir sua voz, gritando bravo, bravo. Mas não passava de um sonho, já estava conformada com o fato de que não ouviria mais a voz de seu filho, que antes da doença, costumava vibrar ao ouvi-la tocar. O bravo que ele dizia, ficou na memória, e jamais esqueceria daqueles momentos em que ela tocava, nem dos momentos em que via suas mãozinhas deslizando sobre as teclas do piano. Deixamos a mesa e seguimos para o jardim. Brian correu na frente de todos. Parecia ansioso para encontrar a flor do seu sonho. Começamos caminhando ao redor da piscina. Com gestos, Senhora Elizabeth perguntou, achou a flor? Com um tablet na mão, ele apontou para a flor do seu sonho. Com linguagem especial para deficientes auditivos, sua mãe avisou que iria ajudá-lo a encontrar a flor. Percebi algo novo naquele dia. Costumávamos receber visitas de muitas borboletas azuis, mas naquela manhã, havia poucas, porém sobre uma flor, especificamente, havia 3 passarinhos cantando. Eu fiz um comentário, dizendo, olha que curioso, hoje temos vários pássaros nos visitando. Demos alguns passos à frente, e curiosamente, os passarinhos não fugiram. Brian começou a apontar para a flor e para o tablet. Demos mais alguns passos e lá estava ela. Linda! Uma bela flor, cor de violeta,
com caule preto e branco, como as teclas de um piano. Sinceramente, fiquei arrepiado ao olhar para os olhos verdes de Brian e perceber que estavam marejados, e uma lágrima rolava sobre seu rosto. Como uma criança poderia sentir tanta emoção diante de uma flor? Gesticulando, pedi a Brian que tocasse a flor. Ele começou passando as mãozinhas pequenas sobre as pétalas cor de violeta e depois foi descendo até o caule preto e branco. Naquele exato momento, vários passarinhos começaram a pousar na flor. Eu conseguia ouvir o canto dos pássaros, algo lindo e divino. Ele, de repente, começou a sorrir e a olhar para os passarinhos que iam e vinham sempre cantando. Seu sorriso, que era apenas um movimento de lábios, passou a emitir som e virou uma gargalhada que havia sido calada quando Brian completou 5 anos. Subitamente ele disse, "Eu estou ouvindo o canto dos pássaros." Os pais de Brian estavam ouvindo a voz de seu filho. Mais um verdadeiro milagre acontecia. Eles o abraçaram tão fortemente que os três pareciam ser uma só pessoa. Foi o abraço mais apertado que já vi. Meu filho está falando e ouvindo novamente. Você está ouvindo o canto desses lindos passarinhos, meu filho? Sim, mamãe. Brian estava muito feliz. O que estava acontecendo ali era indescritível, e para a ciência, seria absolutamente impossível encontrar uma explicação. A alegria era gigantesca, o milagre era incontestável. A vida de um menino acabava de ser totalmente transformada. Ele poderia, sim, aprender a tocar piano, ouvir seu pai cantar no coral da igreja, falar, e até mesmo, voltar a gritar, bravo, bravo, sempre que ouvisse sua mãe tocando na sala. Tudo seria muito diferente a partir daquele instante. Ele havia sido escolhido. A mãe e o pai mereceram um milagre, e isso não era para qualquer um. Este detalhe acabava de ficar bem claro e definitivo para mim. Conclusão que cheguei, logo após saber a história da vida daquela família. Onde havia amor, carinho, paz e compreensão. O mês de dezembro começava, os dias passavam e a cidade de Lacumbre já dava seus sinais de superlotação. Havia gente de todos os cantos do mundo. A fila para conhecer o jardim estava cada vez mais longa. Centenas de pessoas, cada qual, com sua foto na mão. Certamente tinham sonhado com uma das flores e a encontraria ali. Não tínhamos como hospedar aquela multidão, mas dávamos a elas a chance de encontrar a flor de seus sonhos e receber a cura para suas doenças. Nem sempre era possível perceber o milagre de forma instantânea. Em grande parte das vezes seriam necessários exames clínicos. Recebemos centenas de e-mails relatando detalhes de todos os diversos milagres. Muitos ligavam chorando e informando terem sido curados, não importava o tipo de doença. Tudo era possível. Capítulo 11. O número de mensagens em nosso site, e de telefonemas, era crescente. Certamente todas as flores, cada uma delas, estava ali para salvar uma pessoa. Organizamos a fila para que todos entrassem calmamente, para a segurança do jardim. A imagem daquela quantidade de pessoas carregando fotografias impressas, e outras com tablets nas mãos, era indubitavelmente surreal. No dia 18 de dezembro, o Morro Uritorco já estava totalmente ocupado pelas barracas de camping, e não havia mais vaga em nenhum dos hotéis das redondezas. Todos desejavam conhecer o Jardim dos Sonhos, mesmo aqueles que não tinham sonhado com nenhuma flor e não precisavam de milagre, mas queriam conhecê-lo antes do dia 21 de dezembro, data prevista para o suposto fim do mundo. Isso nos levou a pedir ajuda à cidade de Córdoba, que enviou reforço policial para conter a multidão. Pedimos aos policiais que nos ajudassem a organizar aquela imensidão de gente na rua da pousada. Dividimos a fila entre os que possuíam uma foto na mão e procuravam por sua flor. Felizmente funcionou. Definimos o tempo de permanência dentro do jardim para os que apenas queriam visitar, e liberamos para os que estavam em busca de suas pétalas milagrosas. 5 minutos era muito pouco para encontrar uma flor entre 3.000. Os turistas não candidatos ao milagre teriam que escolher entre visitar o jardim do terreno anexo, ou o que estava ao redor do castelinho. Essa alternativa foi bem aceita, já que o número de interessados em ver as flores era gigantesco. A cada dia que passava, mais relatos recebíamos. Foram milhares de curas ocorridas até aquele momento. No dia 20 de dezembro, véspera do suposto apocalipse, ao anoitecer,
um forte temporal desabou sobre La Cumbre, La Falda e La Coca. Estávamos exaustos e fomos dormir. Será que o mundo realmente acabaria no dia seguinte? Fui o primeiro a acordar. Mafalda também já estava acordada e logo chegariam os outros funcionários para ajudá-la. O tempo em que ela dava conta do serviço sozinha havia passado. Ela estava preparando o café da manhã para os hóspedes. Aquele cheirinho de café, depois de uma noite tempestuosa, seria o manjar dos deuses naquela manhã. Enquanto conversávamos, Débora acordou e nos sentamos para comentar sobre tudo o que estava acontecendo. Foi naquele momento que vimos entrar o jardineiro. Ele estava apavorado. "O que houve, Miguel?" Perguntamos quase que simultaneamente. As flores, o que tem as flores?" "Estão mortas." "Mortas?" Perguntei com lágrimas nos olhos. Eu sabia que ele não estava brincando. Miguel era muito responsável e sério. Fomos verificar o jardim ao redor da pousada e em seguida passamos pelo jardim anexo. A imagem que tivemos semelhava-se a um jardim devastado por uma onda gigante. Apesar da tempestade da madrugada, o sol brilhava forte naquela manhã. Não havia uma nuvem sequer naquela imensidão azul que nos cobria, mas se diante da imagem com a qual nos deparávamos, todo aquele céu parecia estar desabando sobre nossas cabeças. Para nós, o dia 21 de dezembro de 2012, o tão aguardado fim do mundo, acabava de chegar para nós. Era o nosso apocalipse particular. Nos abraçamos em pranto. Não conseguíamos entender o que estava acontecendo. As plantas não estavam apenas mortas, elas estavam secas, não foram destruídas pela tempestade. As flores pareciam carbonizadas, secas como palha. Entramos na pousada e demos a notícia a Mafalda e foi exatamente ela quem disse algo que fazia sentido. Ela perguntou: "Será que as flores morreram porque hoje começa o verão?" Pesquisamos na internet e vimos a hora exata do começo do verão. Veja aqui, Débora. O verão começa hoje, 21 de dezembro às 8h12 da manhã. Sabemos que o mundo não vai acabar, mas para nós, acabou. Alguns hóspedes já começavam a aparecer para tomar o café da manhã e todos recebiam a notícia do fim do jardim. A comoção entre os hóspedes foi generalizada. A imprensa mundial anunciou o fim do jardim. No site da pousada só restaram fotos das flores. No terreno, decidimos manter todas as flores mortas e misturá-las à terra, onde seriam plantadas flores comuns. Faríamos um novo jardim para substituir o que acabava de morrer. Sabíamos que não atraria ninguém. Mas a pousada da Débora já estava famosa o suficiente para permanecer sempre lotada em todas as estações. Percebemos que aquela magia tinha prazo de validade, e parecia ser de exatamente uma única estação. A primavera de 2012. A missão do Jardim dos Sonhos parecia terminada. Na véspera de Natal fizemos uma ceia para todos os funcionários, mas a tristeza ainda permanecia. Acendemos todos os refletores ao redor do castelinho e iluminamos o terreno anexo onde não havia nada para ver, somente a terra escura e adubada. Com uma taça de vinho na mão, Débora e eu percorríamos aquele amplo espaço vazio, mas o maior vazio naquele instante encontrava-se dentro de nós. A tristeza que sentíamos não tinha tamanho. Era como se estivéssemos perdidos no espaço, em um filme em preto e branco. O jardineiro já havia preparado a terra para as flores que chegariam no início de 2013. No dia de Natal, percebemos que havia brotado uma planta. Pensamos que fosse algum tipo de mato qualquer. 3 dias depois a planta já estava muito maior do que deveria. Isso nos chamou a atenção, mas desconsideramos porque alguns matos crescem muito rapidamente, isso é normal. Preparamos um réveillon para os hóspedes. Fizemos algo bem simples, mas de bom gosto. Foi o réveillon mais silencioso da minha vida. Meus ouvidos estavam alheios aos fogos, pareciam surdos, assim como os de Débora, nada ouviam. Ela estava bastante abatida. Após a ceia, fomos dormir. No dia seguinte, começaria o que deveria ser festejado. Era o Ano Novo. Acordei muito cedo. O céu estava exuberante e as últimas estrelas estavam dando adeus à noite para o raiar de um novo dia e de um novo ano.
Os primeiros raios de luz começavam a despontar. Ainda bastante triste caminhava pelo terreno ao redor da pousada. Ao dar os primeiros passos sobre o terreno fofo da terra preparada para o plantio, vi o primeiro raio da luz do sol refletindo sobre um único ponto de cor, também amarelo, que acabava de surgir naquela imensidão de terra escura. Era difícil de acreditar no que estava vendo. Uma flor amarela brilhava solitária naquele imenso terreno vazio. A flor que havia sido arrancada pelos homens do governo, para pesquisa, mas morrera 5 minutos após ter sido arrancada da terra, estava ali, diante de meus olhos e renascer exatamente no mesmo lugar de onde fora arrancada pela raiz. Eu não sabia se chorava, se sorria ou se gritava. Obrigado! Débora ainda estava dormindo. Entrei em seu quarto sem ao menos bater na porta. Eu precisava dar aquela notícia, logo. Débora, acorde. O que está acontecendo? Ela ainda sonolenta, colocou um roupão e me acompanhou até o terreno, onde havia apenas uma flor exatamente aquela amarela e redonda, do tamanho da palma da nossa mão, com aquele caule amarelo ou as formas diferentes, a magia que transformava vidas. A partir daquele instante, tudo o que possuíamos de mágico era aquela flor, cuidaríamos dela, como se cuida de um filho. Débora pulava de alegria, chorava e me abraçava. Como crianças que ganham um brinquedo novo, ficamos pulando sobre a terra fofa que receberia as novas flores. Imediatamente ela teve uma ideia para proteger aquela preciosidade. Vamos fazer um círculo de pedras ao seu redor. Vamos deixá-la separada, como num pedestal. A nossa rainha! Mais uma vez, a imprensa noticiava o ressurgimento da flor amarela. Uma semana depois, chegaram as novas plantas. Agora ela estava separada, porém, próxima a flores, digamos, normais, ela estava muito bem acompanhada. Ao seu redor havia margaridas, orquídeas, girassóis e muitas outras espécies. Cada uma com sua beleza peculiar. Como a vida de Débora já estava bem organizada, tanto financeiramente, quanto emocionalmente, decidi voltar para o Brasil. Minha missão terminava ali. Só havia uma pergunta sem resposta. Quem seria o agraciado pela única flor mágica que restou naquele jardim? Fim. Sobre o autor. Laércio Peixoto escreve contos há 20 anos. Para Laércio, escrever histórias é ter o poder de dar um destino para cada personagem, e quando somos o contador e personagem na história, é fantástico. Ele gosta de ter sempre como base a vida real, e mudar tudo na ficção. Laércio realmente esteve hospedado na pousada deste conto. Ele ficou apenas 3 dias, mas é muito observador e detalhista, tanto para escrever, quanto para observar. O Jardim dos Sonhos 2 já está sendo escrito. Ele também será baseado em observações referentes à lacumbre. Laércio adora gatos e cachorros, e possui uma linda gata. Na história, teve medo de um gato que apareceu em seu quarto. É pura ficção. Tudo que pudesse assustar, seria útil na composição do conto. Ele não perdeu nenhum detalhe. Fiquem atentos ao livro 2. O Jardim dos Sonhos 2, A Energia do Morro Uritorco. Em dezembro de 2021.